nós vamos construir algumas informações e reflexões sobre os chamados medicamentos menores. Menores no sentido apenas de ter pouca fundamentação teórica, pouco conhecimento. E mesmo assim, quando eu estabeleci o programa há 2 anos atrás, e essa parte é a última que eu fui fazer a devida organização, e eu andei fazendo novas pesquisas e transformei muitos dos menores em policrestos. Então, quando vocês abrirem a apostila, vocês vão ver que tem alguns que estão com muita informação mesmo, tanto quanto naquela dos policrestos. Então, é porque depois que eu coloquei na condição de medicamentos menores, eu continuei estudando e foi aparecendo informação. Então, à medida que vocês forem conhecendo, acrescentem esse material. E à medida que vocês forem conhecendo, vocês vão ampliar também isso aí, tá legal? Uma das coisas mais especiais é que a homeopatia ela está sempre trazendo essa possibilidade de ampliação da matéria médica. Esses medicamentos que nós vamos estudar, ao todo, serão 96. Eu não tenho dúvida de colocar esses 96 numa farmácia homeopática emergencial. Deixa eles lá. E deixa eles lá. Bota álcool a 10% e toca, esquece da vida, deixa ele lá. E ele vai ter muitas utilizações. Então, vocês vão ver que tem o que está dentro desse quadrado, à medida que eu passar, o que está dentro do quadrado é a parte física, é o elemento físico que a gente vai considerar. E o que está fora é a parte sutil que a gente vai considerar dessa matéria médica. E eu vou tentar destacar, dentro do pouco que se tem, aqueles resultados que foram bem significativos à medida que eu fui utilizando cada um deles. E deram uns resultados bem legais, né? Muitos deles, a gente não vai ter uma definição se eles pesam para o masculino ou feminino, porque não tem muitas informações, nem da minha prática e nem das teorias onde eu andei pesquisando. Então não há muita informação, esse aqui predomina entre os homens, esse aqui predomina entre a mulher, esse aqui tem um apelido, esse aqui não tem um apelido, nem isso rola ainda, dada ainda a pouca quantidade de informações que a gente tem. É claro que eu desafio e convido vocês a estarem buscando uma imagem para cada um deles. Aqueles que não apresentarem ali, por exemplo, a Aeschylus hipocastana é o entorpecido mal-humorado. Então vocês vão se deparar com um que não tem um apelido. Vou dar um apelido em função disso, esse nome aqui. Já escrevam aí para vocês não esquecerem. Inclusive eu vou pedir para os que não tiverem e que vocês escreverem, que depois vocês compartilhem, por favor, no grupo, para a gente estar interagindo com isso aí, tá bom? Quando você for escrever esse aqui, escreva apenas Aeschylus na receita. Não precisa, se quiser botar o hipocastano, tudo bem, tá? Esse medicamento tem muita utilidade com as questões da mente, e principalmente as mentes que estão com limitações, embotadas, um difícil raciocínio, aquelas mentes pesadas que não conseguem elaborar um pensamento, dar sequência numa ideia, aqueles pensamentos assim que demora para produzir, demora, a pessoa está forçando. Seja numa condição natural, da pessoa, ou seja, períodos. E principalmente a minha recomendação é quando há algum transtorno, alguma irritação muito grande, a pessoa passa por algum choque e a mente dela fica meio que obtusa, a mente dela fica meio pesada. Então, assim, fica meio anestesiada. Até porque há um mecanismo de proteção onde, quando nós somos levados aos nossos limites, para que a gente não supere os limites e a gente não tenha problema, o que faz? Ativa-se um mecanismo de anestesia. O corpo é meio que trava, anestesiado. E onde que a anestesia acontece? Quando eu tenho uma dor muito forte na região A, B, C ou D. Onde que o movimento de anestesia acontece? No cérebro. Meio dementes, com um processo de debilidade muito intensa, que foi proveniente de algum
choque muito grande, uma emoção muito forte, um trauma muito forte, podem pensar em Aésculos. E ele tem uma predominância, eu posso destacar aqui, entre os homens. Ele predomina entre os homens, tá? Então, considerem a mente que não consegue produzir, principalmente após passar por um grande trauma, um grande choque. Não, ela desliga, como se um disjuntor cai. Não fica nada, não fica memória, a pessoa fica aérea, fica desligada. Ela apaga, porque ela não tem, em um nível maior, sabe-se que aquela pessoa não tem equilíbrio para estar encarando aquilo, nem a memória, tudo é apagado. Então a mente fica meio abobalhado, meio distante, anestesiado. Então pensem também que a pessoa que passou por um grande choque, ela não tem força suficiente para lidar com a realidade do choque. Ela desliga. E essas são as questões físicas que estão junto aí, né? E aí vocês vão perceber, olha, a questão, por exemplo, da coriza, da leucorreia, da urina, isso já vê que é o movimento de o corpo está liberando. Então a gente está no processo ainda psórico. Então a secura, a acidez, o azedume e o amargor, tanto das questões físicas quanto da personalidade dessa pessoa. Tudo bem? Então esse apresentado a vocês o Aésculos. Agora eu vou apresentar para vocês a Etusa. A Etusa eu identifico como predominância na mulher. A Etusa eu vou colocar ele como medicamento de predominância no feminino, tá? Mas ele é um dos melhores medicamentos para enjoo, principalmente o enjoo da gravidez. Muito bom, muito bom. O que representa o vômito? É a tentativa de o organismo eliminar um corpo estranho e que está causando problemas. Certo? Então, tem muitas gestações que, embora sejam planejadas, desejadas, preparadas, no exato instante em que o ser que vem constrói a sintonia com a mãe, é possível que ela já identifique algum inimigo, algum adversário, algum cobrador, e ela não aceita, não é o filho, é o que está acontecendo. E aí vem o movimento do enjoo, porque ela está querendo eliminar o que ela já reconhece como alguém que vai lhe causar muitos conflitos, muitos problemas e vai lhe causar muitas dificuldades. Agora também, o que eu vou destacar é a grande ideia assim de eu preciso me posicionar diante da vida, e aí eu não tenho a devida coragem, aí eu vou guardando aquilo, eu vou guardando aquilo, eu vou guardando. E aí quando vem um elemento qualquer, que às vezes nem tem ligação com o que eu guardo, mas ele é como se fosse um detonador. E aí tudo aquilo que eu estava guardando, eu vomito. Depois de muitos e muitos anos guardando um monte de coisa, ela solta coisas assim, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 50 anos atrás. Ela descarrega aquilo ali. Mas o que acontece quando ela descarrega? Em geral, ela não fica em harmonia, ela se culpa. Aí a Etusa ajuda muito nesse aspecto, pegar essa ideia. Então, assim, todas essas questões que vocês estão vendo aí, medo, incapacidade de pensar, inconsciência, prostração, isso tudo é um pano de fundo para essa contenção de alguma coisa que foi registrada em algum tempo passado e que cada vez mais está incomodando, tá? Mas aqui não tem raiva, não tem ressentimento. Aqui tem tristeza, tem contenção, aqui tem fragilidade que está guardada. Então, quando chega uma oportunidade, eu quero vomitar, eu quero colocar tudo para fora. Mas eu não estou agredindo ninguém, eu não estou machucando ninguém. Nos vômitos faz isso. Eu estou porque aquilo está me corroendo, é um alimento estragado que eu comi e que mais cedo ou mais tarde o organismo vai querer expulsar. É a mesma coisa, um sentimento estragado. Não é raiva. Raiva, tensão, agressividade, isso é nos vômitos. Ali um cepo que eu amo demais.
Eu adoro alho seco. Então, assim, eu vou pensar em... eu vou pensar na... Eu vou pensar no aparelho respiratório. Alho seco. Eu vou destacar essa grande ideia, aparelho respiratório. E principalmente os entupimentos, a rinite, sinusites, coriza, tudo aquilo que a enxaqueca, tudo que acontece e que causa limitação no meu processo respiratório, que bloqueia a expressão da minha respiração, tá? Aqui é um desentupidor, mas necessariamente não tem a presença do catarro. Ele apenas está entupido. Porque o muco, ele fecha porque ele está construindo, colocando lá. Esse aí peca. Muito bem. O alho não, ele tem essa coisa mais assim, por conta de um bloqueio, de uma inflamação da própria via aérea que fecha. Isso é muito bom, alho você pode usar combinado com apis para esses problemas, quando você tem a picada de inseto, que você tem um bloqueio das vias respiratórias. Como é que é o nome? Eu esqueço. Da glote. Fecha a glote. Quando você tem alguma coisa assim, a apneia, que você tem um bloqueio dos canais respiratórios, nariz aqui e a boca. Agora, outros medicamentos que vão ser muito importantes para trabalhar na árvore respiratória é todos da família Kali. Cáli carbônico, cáli bromato, cáli arsenicoso, cáli muriático, todos os cális que vocês virem, eles têm um certo quê para respiração também, para a árvore respiratória. Allium sativum. O que eu vou olhar e vou destacar muito no allium sativum é quando tem o problema infeccioso. Quando você tem, ele pode ser considerado um antibiótico bem poderoso. Eu coloco ele junto, em termos de antibióticos, junto com, por exemplo, o da carne lá estragada. Pirogênio, e eu coloco ele também, tem um outro, são 3 medicamentos que são antibióticos muito potentes. Então ele tem... Oi? Acho que é o cápsula, esse mesmo. O cápsula é esse mesmo. É o pimentinha, né? É o pimentinha, exatamente. É esse mesmo, tá? Então ele é muito bom para os anti-inflamatórios, eu recomendo isso. E ainda dentro do processo da árvore respiratória, os processos que atingem diretamente o pulmão. Aí vem bronquites, asmas, né? Ele é muito bom. Coriza está presente. E a característica sutil desse ser é a intempestividade, e aquela coisa muito impulsiva. Ele é muito impulsivo, ele faz a coisa muito rápido, não pondera, não pensa, não organiza. Então é uma das características. Lembrando que o alho, ele é utilizado de uma forma de proteção espiritual. Você faz a defumação com a casca do alho, não sei se vocês usam lá, né? Então, inclusive, quando você vai fazer uma defumação, se você vai fazer uma defumação num ambiente com várias ervas, a primeira que você usa é o alho. Ele vai primeiro, é como se tirasse aquela casca grossa. E essa é a ideia do alho cepa, essa coisa de uma espécie de fraqueza, como se seu sistema imunológico estivesse aberto. Aí vem as gripes, vem os resfriados, vem as doenças autoimunes. Então, eu vou entender alho cepa, ele entra com aquela coisa pesada. E aí, depois, você entra com um processo terapêutico. Ele não é um medicamento que, no meu entendimento, ele é para um processo de sequência, de continuidade. Então, eu tirei a pessoa do seu estado de profunda debilidade, ela está legal, aí eu entro. Na sequência, inclusive, depois com carbo vegetáveis ou coisa parecida. Deu para entender essa ideia? Porque, no primeiro momento, eu preciso tirar
não só, eu não tenho como tirar as impurezas e deixar as purezas, digamos assim. Eu tenho que tirar tudo e depois indo repondo aos poucos. Eu utilizaria, inclusive, eu coloco para vocês, anotem aí em primeira mão, que ele tem, eu posso me atrever a dizer, então, que ele é o estramônio para as crianças. Só que é diferente. A belladonna é um processo espiritual que está acontecendo porque o ser está percebendo diretamente outros seres. E aqui é só energia. Energias deletérias, energias que estão desequilibrando. E aí você faz uso dele para harmonizar. Pensem nisso. Mais um fresquinho que está saindo aí para a questão, para a lista dos espirituais, né? Agora lembra, eu vou destacar essa ideia no Allium Sativum. Ele é um profundo antibiótico. Tem inflamação, tem presença de corpo estranho, tem agressão de qualquer tipo de inflamação, não só nas vias respiratórias, mas principalmente nas vias respiratórias. Tudo que tem it, que atinge a via respiratória, pode pensar nele. A vivência que eu tenho com a loisocotrina é fantástica com drogas. É fantástica, fantástico. O resultado dela que eu tenho usando com drogas, principalmente drogas mais pesadas, êxtase, cocaína para frente, essas coisas. A macônia você vai ter outros que vão ajudar, mas ela também é boa, interfere bem lá na macônia. Mas assim, eu tenho bons resultados, as drogas, o álcool de uma forma em geral. A loisocotrina dá uma resposta muito boa. Tem problema com vício, dependência de qualquer natureza, estramônio tem que estar no começo do processo. Estramônio tem que estar no começo. E, na maioria absoluta das vezes, nos vômicas. Nos vômica trabalha com dois aspectos, no meu entendimento. Com a desintoxicação e com o movimento de suavizar a agressividade, a tensão que naturalmente a pessoa vai construindo pelo envolvimento com o álcool, com as drogas ou com qualquer distúrbio de ordem psíquica. Tudo aquilo que você vai encontrar que está com referência ao uso de drogas e álcool. Explosão, alheamento, essas alegrias intempestivas, alegrias que não têm a ver com a situação, aqueles coisa imoderada, você ri de uma coisa que, mas por que está rindo tanto assim? Bipolaridade. Pode pensar na bipolaridade. A loisocotrina vai fazer todo um movimento de desintoxicação. Tanto que você, quando começar a usar a loisocotrina, uma das coisas mais interessantes é que você vai ter uma transpiração fantástica a partir daí. A pessoa vai botar as toxinas, a pele vai começar a funcionar bastante. A transpiração é muito intensa. E quando é que você, há um indicativo de que você pode parar com a loisocotrina? Quando não estiver mais transpirando. Aí você entra com o outro. Se uma pessoa é muito sensível, eu trabalho com diluições baixas. Porque aí eu atingo o objetivo. Mas se uma pessoa é muito sensível, mas ela está fazendo uso das drogas há muito tempo, os seus canais de percepção estão bloqueados. Aí eu preciso de uma diluição mais sutil, mais alta. Então, assim, o que eu entendo de aloisocotrina é que ela não vai trabalhar, por exemplo, com outro medicamento que eu trabalharia com droga. Por exemplo, o Nus moscata, que a gente vai ver também, acho que vai dar para ver. Quer ver outro que eu vou trabalhar com drogas? Não me vem à mente agora. Aqui, eu vou estar trabalhando muito mais com o movimento de desintoxicação, de limpeza. Eu tenho que entrar com outros para trabalhar a dependência. Entende? Eu não estou indo na raiz exatamente do processo. Estou trabalhando muito mais esse processo de purificação daquela criatura. E uma outra coisa também que eu destaco em aloisocotrina é que você está fazendo o acompanhamento e as coisas não estão muito claras. A pessoa não faz uso de drogas, mas ela não expressa com clareza. Ela fala e não diz. Tem muita informação e não tem nenhuma informação. O caso está obscuro.
A Aloys Socotrina, ele tem esse movimento de dar uma clareada. É como se a mente da pessoa ela ficasse um pouco mais estruturada. E aí ela vai falar com mais clareza. Os sintomas vão ser clareados porque a pessoa vai ter mais clareza e objetividade no que fala. Porque ela está muito dispersa até então. Ela questiona as estruturas, sabe? Diferente, por exemplo, de fluórico e ácido, que questiona a estrutura, mas de uma forma agressiva. A Aloys questiona a estrutura se afastando da estrutura. Fluórico cospe na estrutura. A Aloys Socotrina ignora a estrutura. Ignora a estrutura. Então você vai ver aqueles caras jogando coquetel molotov, quebrando vidro e tal, e ele lá sentado, lá embaixo da árvore. Isso é um movimento que está acontecendo lá na esplanada. Os caras quebrando o ministério e tal, e ele lá olhando embaixo da árvore, assim, olhando. Mas diferente de Sufo, ele não está elocubrando nada. Então tem três personagens nessa manifestação. Fluórico e ácido quebrando tudo, com a máscara, a camiseta preta enrolada aqui, gritando palavras de ordem. Esse é o fluórico e ácido. E você tem o Sulfur e tem uma Aloys Socotrina. O Sulfur está lá, meu e tal, e questionando o sistema, mas e tal, e falando. E o Aloys Socotrina, olhando para o Sulfur e ouvindo o Sulfur, mas não está ouvindo o Sulfur, olha assim. É desse jeito, tá bom? Todas as pessoas também, todas as pessoas com as quais eu tive contato, que fazem uso de drogas, também me chama a atenção de que são pessoas que têm embora desejem profundamente, são pessoas que têm uma intensa dificuldade com intimidade. As pessoas que fazem uso de drogas, elas têm muita dificuldade com intimidade, principalmente a intimidade sexual. Então elas acaba, como no caso de Aloys Socotrina, acaba descambando para a masturbação. Eu não sei se eu falei também, aqui está um certo quê de masculino no Aloys Socotrina. É um certo quê de masculino, tá? Eu tenho falado muito para vocês de sépia. Sépia, né? O medicamento das mães. A mãe que não consegue ter aquela coisa de aquela ânsia, aquela angústia que normalmente as mães teoricamente têm. Eu vou agora apresentar para vocês amônio muriático. É a questão de amargura e de ressentimento com a figura materna, ou seu substituto, das meninas com a mãe. Você vai encontrar o amônio carbônico. Menina com pai. É o menino violentamente com o pai. E o natrum carbônico é a figura do menino decepcionado com o pai. Então vamos lá. Vamos cá. Assim, menino com o pai. Então eu vou colocar aqui, ó. Fluórico ácido, quando existe o elemento violência. Ou o menino foi violentado, agredido, ou a relação deles é muito violenta. Muita agressividade na relação menino-pai. Ou o natrum carbônico, quando é ou abandono, orfandade, abandono ou decepção. Menina com a mãe. Então você tem sépia quando a menina acredita não ser amada. Já vocês vão tirar. Não ser amada. Amônio muriático. Quando a menina traz muitas amarguras, amargurada com a mãe.
Mas aqui o problema é que a mãe já é amargurada com a mãe dela, que já é amargurada com a mãe dela, que já é amargurada com a mãe dela. Então, olha só, vamos destacar o seguinte, né? Há um movimento, nem sempre efetivamente aconteceu, mas há o movimento do abandono, do descuido, e a partir daí construiu-se o ressentimento com essa mãe. É muito provável que a gente tenha que fazer essa combinação quando a gente for tratar a mãe e a filha, e avaliar que a mãe nunca abandonou a filha, mas a filha se sente abandonada com a mãe. O que a gente vai ter que fazer? Sépia para a mãe e amônio muriático para a filha. Deu para entender? Porque a mãe, na verdade, no entendimento da mãe, ela está dando o que ela acha que tem que dar. Só que a filha é um poço de carência. Mãe Briônia abandona emocionalmente, mas materialmente ela é cuidadosa aos extremos. Eu vou fazer a seguinte interpretação da ação, não só dessa homeopatia, mas de todas as homeopatias. Tudo começou na mente. O distúrbio começou na mente. E essa mente começou a acumular, a guardar, principalmente ressentimentos. Principalmente ressentimentos. Houve uma grande decepção, uma grande perda, não só afetiva e emocional, mas a partir daquela perda, a pessoa começou a engordar, a ganhar peso. E esse peso é interessante, no caso bem específico aqui, que ele vai se juntar lá em volta do abdômen. É o pneuzinho, chamado pneuzinho. Então, esse movimento de ressentimento, de mágoa, ele cria um padrão energético. E esses medicamentos, eles têm um padrão que quebram esse padrão. E aí eles fazem esse movimento, eles eliminam. Agora, lembrem, se eu não interferir lá naquele padrão inicial, eu vou ter que entrar com medicamentos de culpa, de perdão, essa coisa toda. Ciclamen da vida, natrum muriático, estafisagria, que eu tenho que trabalhar. E isso no nível maior, conjugado com esse, que vão estar a nível físico, trabalhar as mágoas e ressentimentos, mas ao mesmo tempo trabalhar o despertar de uma nova consciência, uma nova relação daquela pessoa com a mãe ou com quem quer que seja. Tá? Então, assim, e aí também há um outro movimento também muito intenso, que eu preciso que vocês registrem aí para essa criatura que está emagrecendo, especificamente em amônio muriático. Ela está recebendo uma reprovação da mãe, porque a mãe não consegue entender que a filha possa ser mais bonita do que ela, ter mais atração do que ela, entendeu? Por isso essa coisa da amargura da mãe, muitas vezes, de que a mãe está num estágio que ela não é mais... E ela vê a filha encaminhando para algo que ela não teve. E eu quero lembrar, não é porque é mãe e filha que existe amor, não é porque é pai e filho que existe amor, não é porque é irmão que existe amor. O encontro de seres que estão em processo de ajuda. 95% dos encontros familiares são encontros de espíritos que estão precisando ressarcir-se, equilibrar-se, resgatar-se mutuamente. Então, não é encontro de flores. 5% apenas são seres que já trazem um alto comprometimento, amorosidade, e vêm juntos com uma tarefa muito especial. Poucas famílias são assim. 95% das famílias não. É pancadaria. Só dá uma pausa e olhe lá na ceia de Natal. Esse é bem específico para isso que eu estou falando aqui. Bem específico, bem voltado para isso. Cobrança. Então, a mãe que fica no pé da filha, e você percebe que é um exagero. É como se a mãe estivesse assim, querendo punir a filha por alguma coisa. Porque a filha, constelação familiar, ajuda demais nesse processo. Se vocês identificarem pacientes assim, tem que passar pela constelação familiar. E também tem uma coisa muito interessante, porque é uma espécie de sentimento contraditório, porque há toda uma repulsa da filha para com a mãe, uma revolta, mas ao mesmo tempo uma necessidade que ela tem de ser reconhecida, de ser aceita, de ser amada, de ser acolhida pela mãe. E a mãe não vai fazer isso. Vocês ouviram falar do antimônio crudo? Então aqui tem um antimônio tartárico.
o antimônio tartárico, né? Ele também é excelente para processo da árvore respiratória. Excelente, excelente mesmo, tá? Tanto das crianças quanto das pessoas mais idosas. Então, assim, há uma presença muito... A diferença, lembrando, Ipeca quania. Ipeca tem a presença do muco, só que em Ipeca o muco é difícil de expectorar, é difícil de ser, ele é grudado. Aquela pessoa que tosse, tipo isso, ela está com catarro, então quando ela cospe o catarro volta. Agora, quando tem catarro que sai fácil, ele sai tão fácil que você fala assim, oi, aí já saiu o catarro. Você... grudou na camisa da pessoa que está falando com você. Aquela coisa verde assim. Esse é o antimônio tartárico, tá bom? Então, assim, ele é muito bom para esse movimento que acontece tanto nas crianças quanto nos idosos, tá? Antimônio, ele tem uma coisa que chama atenção, é que existe muita reclamação, muito murmúrio, muito resmungar. Aquela pessoa que fica... Uma característica sutil que cabe como a luva para o antimônio tartárico são aquelas, tanto crianças quanto velhos reclamões, rabugentos, ranzinhos, que fica reclamando, aquela coisa assim, de que tudo... Eu costumo dizer que é aquele... imagine a seguinte situação. A mãe morreu e o pai foi morar com um dos filhos. E aí, quando chega lá, o filho acolhe, o filho já é casado, tem sua família, o pai agora está viúvo. E o pai vai morar. E aí, o pai, quando chega lá, ele chega na hora do almoço, ele senta no sofá. Aí a filha, ué, pai, não vai comer não? Estou esperando você botar no meu prato. Sua mãe não botava no prato para mim. Ou seja, é aquela pessoa que a mulher fazia tudo para ele. Tudo, a tempo e a hora. A mulher briônia. A melhor briônia, cria o antimônio tartárico, atrai o antimônio tartárico, então ele se acomoda. Então, aí o que acontece? Ele passa a se tornar uma pessoa totalmente dependente. E aí ele vai... E quando ele não é atendido, ele começa a resmungar, começa a reclamar. Então, ele, de uma certa forma, ele aceita, mas o corpo está dizendo que, no fundo, ele não aceitou. Ele se acomodou, ele não teve força, até porque quem pagava as contas era a mulher, quem trabalhava era a mulher. E aí, ela tinha um bom salário, afinal de contas ela era professora. Blata occidentalis, ela é muito bom, você sabe, né? É a barata. A Blata occidentalis. A Blata occidentalis. Árvore respiratória, Blata, é muito bom. Antimônio tartárico, Blata, muito bom mesmo. Bronquite, tudo que atinge a árvore respiratória é fantástico. Lembrando que problemas respiratórios têm indicativo de uma profunda carência afetiva. Profunda. É um poço sem fundo de carência. Então, o que eles precisam é o calor de um outro peito, é o aconchego de um colo. E aí, o aparelho respiratório volta a funcionar normalmente. Você precisa de nenhum remédio. Nenhum remédio. A profunda carência. Acendam uma luz num ambiente escuro onde tem barata e observe o comportamento dela. Desorientação. Então, ela tem esse movimento. E outra coisa também, você fez um levantamento de uma coisa muito importante, que me veio à mente também, que a gente precisa considerar. Assim como o petróleo, Blata occidentalis, ela também pode trabalhar questões muito remotas, muito arcaicas, muito antigas. Pensem nisso. Eu estou, desde o primeiro momento que nós começamos a estudar matéria médica homeopática, eu estou convidando vocês a estarem diante das substâncias
e explorarem a profundidade dela. E muito da substância não está registrado por ninguém, mas isso não impede que você tenha o vislumbre de algo novo, como esse que a Carla muito bem colocou agora. Eu vou encontrar na Plata Occidentalis um forte potencial de tratar questões antiquíssimas. Antiquíssimas. Petróleo e plata. E lembrando, não tem sentido trabalhar essas questões tão antigas com doses regulares. Não tem sentido. Não. Por quê? Dose regular é para questões que estão ali, chamadas agudas e pontuais. Questões crônicas, não é porque eu estou tomando todo dia que já vou resolver, não. É crônico, então dou uma dose única, espero o movimento, que 15 dias, daqui um mês tomo outra dose única, espero o movimento, daqui 6 meses tomo outra dose única, e vou esperando o movimento acontecer. É crônico, eu não vou resolver. Sabe-se lá quantos milênios aquilo está ali? Você acha que vou resolver? Olha o que o Anderson falou. O bom é que você pode tudo, não há uma regra. Não há regras estabelecidas. Eu tenho medo. Isso é ao mesmo tempo que assusta, mas ao mesmo tempo é libertador. Você vai acertar sempre? Não. Você vai causar problemas? Pode ser que sim. Mas aí entra uma coisa que eu tenho falado com vocês desde o primeiro encontro. A homeopatia não é o tratamento. A homeopatia é um tratamento. A homeopatia é uma ferramenta. Então, e outra coisa, a gente precisa construir uma rede. Porque tem hora que eu vou dizer assim, procure uma constelação, procure uma acupuntura, procure uma transpessoal, procure uma igreja. Artemisia vulgaris, todos os Artemisias, Abrotano, vulgaris, não lembro dos outros, mas tem mais 2 aí. Trabalham com a questão digestiva, a questão de absorção, a questão da estrutura física. Ele é muito bom para processos de verminoses. Muito bom, muito bom. E também aqui você vai apresentar uma carência, tanto afetiva quanto a carência uma carência orgânica. Está faltando nutrientes, o corpo não está absorvendo o que está sendo apresentado a ele. Eu colocaria esse medicamento também no processo da carência, do medo, da insegurança, da fragilidade que a criatura, principalmente a criança e o adolescente, apresentam. No caso específico do ferro, eu vou falar para você assim, o meu olhar, a vivência que eu tenho, e já puxando o elemento psicossomático. O ferro tem a representação de luta, de embate, de própria agressividade, ir à luta, né, de armas de ferro em punho, né, aquela coisa toda. E a ausência de ferro no organismo, no meu entendimento, é desistência. É desistência. A pessoa não quer. Então, eu não quero nem absorver, não quero alimentar, não quero viver, não quero existir. E o princípio básico da existência passa pela alimentação. Então, a palavra-chave para todo o processo de anemia, carência de ferro, no meu entendimento, é desistência. E se eu não trabalhar isso, eu estimular essa alegria de viver, essa razão de viver, não adianta, eu vou tomar ferro, eu vou comer barras de ferro. E não vai adiantar nada. Não retém, não absorve. Foi dado o comando, você não absorva ferro. Eu perdi a garra de lutar, eu não tenho mais que lutar, não tenho porquê estar com as armas a postos, não tenho porquê lutar, não há porquê lutar. Misa vulgares, pensem nessa carência, nessa falta que leva a processos de anemia, processos de fraquezas tais que o organismo entra regularmente em convulsões. Porque há uma debilidade muito grande em Artemisia vulgaris. Há uma debilidade, uma carência em todas as instâncias. Falta carinho, falta atenção, falta amor, falta alimento, falta minerais, falta ferro, falta tudo. Está faltando tudo. O ser está sem tudo. Arum trifilum. Arum trifilum. Uma coisa que me chama muita atenção eu vou indicar para vocês trabalharem acompanhando o processo de autodestruição, automutilação, autoagressão.
Aaron. Aaron trabalha muito bem essas questões. Então, aqui você vai encontrar aquelas pessoas que ficam futucando, fala esse termo, futucando o nariz. Elas ficam futucando. Elas não estão mais tirando as melecas, elas estão futucando, coçando, até sangrar mesmo. Ela cavuca, ela mexe e cai e coça a orelha e tirando pele. Automutilação, roendo unha até sangrar. Automutilação, pensem em Aaron Trifilo. Todo o processo de automutilação, tá certo? Esse medicamento, ele também trabalha essa estrutura da garganta. Voz, faringites, amigdalites, inflamação nessa região, rouquidão, afonia. Aaron é bom para trabalhar isso, né? E aí, por trás disso, a pergunta que eu preciso fazer para esse ser que sofre: o que você não está conseguindo falar? O que você não está conseguindo expressar? Pode colocar essa pergunta bem na frente de Aaron. Ela vai ser muito interessante. E também tem um outro elemento também que nos evoca o dedo no nariz, o dedo no ouvido e principalmente o dedo no nariz, que é questão sexual. É questão sexual. Então há todo um movimento inconsciente de questões sexuais reprimidas, alguma coisa assim. Então ele está com o dedo no buraco. Literalmente. Eu tenho que ser idiota, mas eu preciso passar umas ideias para vocês. Sim, no nível mais profundo. Embora tenha poucos estudos, você pode pensar em Aaron, sim, para tendência suicida com alto nível de agressividade. Alto nível de violência contra si próprio. Toda a violência de Aaron está voltada para ele mesmo. Ele é muito agressivo consigo mesmo. Tá? Asa foétida. Eu tenho usado... Ele tem muitas indicações, como vocês estão vendo aí. Mas o grande diferencial que eu tenho resultados fantásticos com ele é o movimento do refluxo. Do refluxo. Mas não só o refluxo físico. Eu preciso entender o que é refluxo. O que é o refluxo? É o alimento que volta. Eu não estou aceitando que estão querendo me enfiar a goela abaixo. O refluxo físico só acontece porque está acontecendo refluxo em outras instâncias. Nem não, exatamente. Eu me atrevo a dizer que vocês podem escrever na frente de asa foétida o seguinte: falta a palavra não no vocabulário dessa pessoa. Ele corrói. Então, ele tem pouquíssima informação, mas vocês podem, a partir dessa ideia, está tendo corrosão aqui. Está tendo, chega a perfurar, exatamente, ela corrói. Lembre-se que nós estamos falando de medicamentos menores, que não tem ainda, mas eu preciso já que vocês tomem algumas referências de cada um deles e vocês comecem a explorá-los de uma forma um pouquinho mais intensa. Tá legal? Azarum europaeu. Indicativos que eu tenho percebido que tem dado um resultado muito interessante. Tudo que está ligado ao processo da perda da consciência. No sentido não do desmaio, mas eu estou lúcido, eu estou atento, mas eu não estou consciente. Aí você vai considerar alcoolismo, você vai considerar os surtos psicóticos, você vai considerar tudo aquilo em que a pessoa continua, mas é como se ela não estivesse lá. Ela não está lá. Há um outro controle. Obnubilado, tá certo? A nível físico, tem duas indicações que eu exploro, que tem me dado retorno bem bacana, que é a questão da ciática e a questão do corrimentos, entendeu? Correto. Ciáticos, principalmente nervo ciático, dores ciáticas muito antigas. Isso tem dado um resultado, tem dado um retorno bom. Tá legal? Então, alcoolismo, pensem em saúde, pensem em alcoolismo, mas ele entra como elemento de apoio, uma dose única, um acompanhamento, você já está trabalhando lá, explora o Azarum europaeu. Entenderam essa inconsciência? Não é só do alcoolismo, é inconsciência, assim, eu estou aqui, lúcido, conversando, mas é como se eu estivesse num piloto automático, como se eu estivesse... Uma fuga, sim, uma fuga, um distanciamento, um alheamento,
Isso tudo, isso é claro, por estar, assim, de certa forma, cansado, de não estar vendo retorno, não estar vendo resultado. E aí eu entro nesse movimento aí, de fugir desses aspectos. O Belis perennis é uma debilidade causada especificamente por uma ação intensa, repentina, fora de uso. Eu estou aqui, de repente eu resolvo limpar a sala, eu faço um movimento, aí vem uma debilidade porque eu forcei a barra. E aqui não, é uma debilidade que ela vem sendo construída, vem sendo ali, até muito mais por uma falta de ação. E aí, quando eu for fazer alguma coisa, eu não dou conta, eu fico debilitado. De uso, grande diferencial, explorem bastante. Você está entrando em um ritmo novo, um ritmo no qual você não estava preparado. Pensem em Belis perennis, essa é a grande essência, embora ele seja maravilhoso para trabalhos forçados, como jardineiro, jardinagem, pessoas que trabalham cavando chão, pedreiros, serventes de pedreiros, pessoas que usam muita força física e tal. Sempre o Belis perennis vai estar dando uma força para essas pessoas, mas principalmente para aquela pessoa que não tem o hábito e de repente se mete a fazer um trabalho braçal forte, intenso. Mas ele, no nível mais sutil, é para todas aquelas pessoas que estão se forçando ou sendo forçadas de alguma forma a irem além dos seus limites. Belis perennis, eu abaixei, levantei o sofá e já me deu uma contratura, já me deu uma cãibra, já me deu uma torção, já me deu um jeito na coluna, já travei de alguma forma. Já levantei o sofá e já parei. É ali, pá! O primeiro dia de academia, chegou da academia, aí com uma semana já é ruta. Deu para entender, Cris? Passou um mês, eu ainda estou naquele movimento de adaptação, aí ruta. Mas primeiro dia, primeira semana, Belis perennis, Belis perennis. Vou começar amanhã a academia, já começo a tomar Belis perennis hoje. Baptisia tinctoria. Baptisia tinctoria, ela tem a ver com tudo aquilo que leva a um estado de profundo desânimo, profundo cansaço, profunda debilidade, profunda carência mesmo, sabe? E aí você não produz, não realiza, você não faz nada acontecer. E a nível físico, o que mais assim, me chama a atenção, das poucas vezes que já foi usada não por terapeutas e nas leituras, é a questão da apendicite de ulceração, úlceras das mais. Então, processos que causam feridas mesmo, feridas muito. Ele dentro daquela história dos miasmas, ele está no nível de sifilismo já, luetismo. Tá? Então, Baptisia tinctoria. Há um cansaço extremo que me leva a uma sonolência permanente, estado de sonolência. O tempo inteiro eu estou bocejando, estou pescando lá, eu não consigo me concentrar porque eu estou cansado. Mas eu deito para descansar e dormir, não consigo me repor. Por mais que eu durma, por mais que eu descanse, eu não consigo me repor. Esse é o Baptisia tinctoria. Está toda hora, o tempo inteiro. Ela dorme em pé, ela no ato sexual ela dorme. Mas ela tem, eu diria que Berberis ele é muito especial para questões urinárias. Muito, muito especial. Berberis é muito indicado para questões urinárias, infecções urinárias. Berberis vulgaris. Ele junta com Cantares, Actaea racemosa. E aí, essas dores renais, lombalgia, toda essa região que fica afetada por conta de problemas renais. Então, principalmente no feminino, tá certo? Tudo, o coito, o ato sexual, ele é muito doloroso, ele é muito difícil. E ele é recusado, diferente de Actaea racemosa, que ela tem a dor, tem o incômodo, mas ela procura. Berberis, ela tem a dor, ela tem o incômodo. Actaea e Berberis, eles são muito parecidos no trato urinário. Eles tratam todas as questões urinárias. Onde você tem problema urinário,
Você pode pensar em Berberis e Actaea racemosa. Mas o que eu posso combinar os dois? Pode. Mas eu posso escolher e você vai avaliar com a pessoa. Como que é a sua relação com o sexo? Eu adoro sexo, eu amo sexo, não sei viver sem sexo. Actaea racemosa. Não, sexo, não quero nem saber disso. Berberis vulgares. Mas os dois têm muito parecido. Tudo que é espasmódico. O que é um espasmo? São tudo aquilo que o músculo começa a se movimentar sem um controle. E tudo que é cãibra, você vai pensar em convulsões também. Em tudo que há uma perda da estrutura muscular. Perdeu o controle muscular, você pode pensar em Berberis. Principalmente nas mulheres. Tá certo? Esses medicamentos que nós estamos vendo são registrados como medicamentos menores, tem pouca teoria, e o que eu estou trazendo para você são elementos pontuais de usos que deram resultados, um bom retorno. E a partir desse uso e dessas dicas, vocês explorem e ampliem o olhar de vocês nas leituras que vocês certamente irão fazer. Borax. Como é que eu vou definir borax? Qual é a grande ideia? Eu tenho aqui nesse medicamento a ideia da grande queda. Eu tenho uma relação, ele é muito pouquinho, tem quase nada, mas quando eu uso, eu penso nele, eu fico conversando com borax, a ideia que eu tenho é que ele está ligado àquela angústia primária, aquela grande queda. E eu vejo isso por duas pistas que ele me dá. Por um movimento de muita angústia, que ele sofre muito com o movimento descendente. Quando você vai descer, ele se angustia. É isso que me faz ligar ele àquela grande queda. Eu saí de uma estrutura existencial. Eu entendo que petróleo tem a ver com as raízes, as profundas raízes do ser. E hoje a Carla Marques me fez pensar sobre Plata também nessa relação de elementos antigos com o ser. Mas isso, de uma certa forma, com um aspecto meio negativo, meio denso, meio pesado. Mas borax, eu tenho uma relação, mas talvez um movimento muito mais de saudade, uma falta, uma melancolia. Isso, ela não queria, na verdade, ela não queria estar realmente vindo aqui, porque ela sabe que o negócio batidão vai ser intenso. É para todo mundo, mas para algumas pessoas um pouquinho a mais, já devem ter percebido, que a vida é um pouquinho mais dura para algumas pessoas, porque discriminação é o resgate delas, é a história delas. Por isso que algumas levam as pancadas a mais, porque o bife é um pouco mais duro, precisa de umas batidas a mais para amolecer. Então, borax tem a ver com a angústia maior, uma manifestação, e é não só a criança que você está no colo. Então, olha só a diferença. Camomila, se você está no colo e para de ninar, camomila acorda e se agita. Se borax, você não precisa agitar, ela só tem que estar aqui no colo. E você pode ficar quietinha e ela dorme. Mas se você for colocar ela no berço, ela acorda desesperada. Você descender, você descer, você cair. A minha interpretação disso é daquele ser que estava numa instância e passou para uma instância mais baixa. Ele desceu de alguma forma. Diferente de Licopódium, que era grande e se fez pequeno. Borax estava no nível maior e veio para o nível menor. Não de perdas, mas de uma existência numa condição menos sutil, menos, digamos, equilibrada. Mais equilibrada para uma menos equilibrada. Licopódium, porque Licopódium era grande e ficou pequeno. Tinha dinheiro, tinha condição social.
tinha juventude, tinha beleza, tinha um corpão. Aí aposentou. O Borax, ele não teve nenhuma perda, mas o que está acontecendo é uma coisa de uma percepção interior de perda. Borax não teve uma perda, como Licopódio não teve. O Borax tem uma sensação de perda, mas tudo continua. Havia um preenchimento, agora está vazio. Não, não. E não falta nada para ele, na verdade. Ele tem o que ele sempre teve, mas ele tem aquela sensação que está me faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. É muito indicado para crianças. Borax ele é muito indicado para crianças. Aquelas crianças que são muito agitadas e que são tão agitadas que à noite não conseguem dormir. Há uma recomendação para que, à medida que a noite vai chegando, o dia vai passando, você vai diminuindo a intensidade de informações e de elementos que você oferece à criança. Porque senão ela vai ficando cada vez mais excitada, ela tem dificuldade para dormir. Se ela tem dificuldade para dormir, pode pensar em Borax. Porque ela teve um dia muito agitado e ela não consegue relaxar. Então, chegou o momento de relaxar, mas ela continua com aquele nível de agitação. Mas ela chegou no momento só que ela não consegue relaxar. Ela não consegue descer o padrão de quietude. Ao mesmo tempo, eu quero destacar em Borax um outro elemento. O que o torna assustado, assustadiço? O que faz com que qualquer coisinha ele... Todas as pessoas que carregam culpa, elas são assustadiças. Qualquer coisa, ela já está meio ouriçada, meio atenta. Um telefone que toca, uma campainha que toca, uma buzina em algum lugar, ela já está achando que tem alguma coisa que tem a ver com ela. Entende? Então ela traz esse movimento de culpa. E essa retenção de líquido, na verdade, toda retenção de líquido tem a ver com prisão de sentimentos, de emoções, de afeto, a não expressão disso, tá? Então, lembrando, terrores noturnos. Mas Belladonna também tem terrores noturnos. Mas Belladonna só tem terrores noturnos. Eu diria que Borax tem terrores diuturnos. Dia e noite, o tempo inteiro. Não há. Tentem imaginar o estado de nervos. Tentem imaginar o quanto que essa pessoa é tensa, o quanto que essa pessoa está alerta, o quanto que a pessoa está agitada, o tanto que essa pessoa é insegura, o tanto que essa pessoa ela exige de quem está à volta, ela cobra, ela pede proteção, ela pede atenção, ela pede cuidado. É a criança que não brinca no espaço sozinha, tem que ter alguém perto dela. É a criança que não vai na piscina sozinha, não vai para a piscina de bolinha sozinha. É a criança que não se movimenta se não tiver um adulto por perto. Totalmente inseguros, medrosos. É a criança que fica andando grudado na saia da mãe, na calça do pai, segurando ali o tempo inteiro. Vamos agora falar do bovista, né? Que é o cogumelo, né? Então a gente vai ter... eu vou fazer uma certa ligação do bovista. Tem um elemento alucinação aqui presente, alucinógeno. Tem esse movimento. E também tem um elemento sexual não vivenciado, ou melhor, reprimido. Eu estou falando a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Alucinação e questões sexuais reprimidas. E aí eu vou fazer uma ligação lá com Platina. Eu vou ligar lá para Platina. Então, quando vocês ouvirem eu lerem em alguma matéria médica mais antiga, se vocês estiverem folheando, vocês vão encontrar idosas com palpitação, solteironas com palpitação. Na verdade, eu quero que vocês leiam mulheres sem atividade sexual há muito tempo, ou que não tiveram atividade sexual. E aí fica todo o movimento de repressão e de falta do ato sexual. Então, tentar imaginar as pessoas que não é que elas vivam em função do sexo,
mas que o sexo tem um peso, porém não está sendo dado vazão àquela energia. E essa energia que não vaza, ela mexe com o distúrbio físico, fisiológico e psicológico da pessoa. Então ela fica agitada, ela fica sem controle, ela fica ansiosa. Eu não diria que ela tem um desejo, mas essa força não irrompida, ela se manifesta em desequilíbrios orgânicos, palpitação, sudorese, insônia, né? Então, esses são sinais de que há um movimento de energia que está... E aqui, como eu disse de manhã, eu vou entender a energia Kundalini não apenas como elemento sexual, mas como elemento criativo. E aqui o que está acontecendo, o desequilíbrio, não é por falta de uma ação de criação, mas aqui literalmente é por uma questão sexual. Aqui há esse movimento. Automaticamente essa energia sexual que não foi trabalhada, ela vai subir e ela vai causar distúrbio psicológico. Então a mente vai ficar meio obnubilada, ela vai ficar agitada, vem os processos de, vamos colocar, de bipolaridade, alteração de humor, instabilidade emocional. Aí a nível físico você vai ter, como eu falei, taquicardia, sudorese, você vai ter secura vaginal, na verdade secura de todas as mucosas, né? Você vai ter, no homem você vai ter as chamadas poluições, né? Que é a emissão de sêmen sem necessariamente ter o elemento do erotismo, apenas aquela força está querendo se movimentar. Se essa pessoa foi encaminhada para um trabalho onde ela tem a capacidade de criar, ela entra em equilíbrio. Porque você compensa o elemento sexual com a criação. É interessante porque você tem um ditado popular que diz assim, uma fala popular que diz que o homem e mulher, ele tem que cumprir 3 tarefas, né? Ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Então, você vai olhar que todos os 3 elementos são elementos de criação. Então, o que predomina é a ideia de criação. Então, o bovista é aquela pessoa que talvez ela não tenha sido encaminhada para essa vertente, ela não tenha sido esclarecida que ela pode dar uma vazão para realizar, para fazer acontecer algo diferente. O grande lance eu estou convidando vocês a ter esse olhar, é que há um elemento de criação que não está sendo explorado. O que nos faz ser imagem e semelhança do Criador é sermos criadores. E isso não está acontecendo. Então, o que acontece? Nós estamos entrando numa vida de automatismos, de padrões repetidos. Eu estou entrando numa roda viva onde eu acordo e durmo, faço a mesma coisa e não questiono nada. Criar é questionar, criar é duvidar, criar é buscar algo diferente, criar é sair dos padrões estabelecidos. Então, isso tudo é que está afogando o ser. Não é porque ele não está dando uma, é porque ele não está dando vazão ao seu poder de realizar. O sexo é uma chamada à criação, não só enquanto a geração de um novo ser, mas ele é uma chamada de criação de sentimentos, de emoções, de afetos, de todo esse universo. Tudo bem? Eu quero chamar agora, falar brômio, vou chamar brômio. Eu vou botar brômio pertinho de mandrágora. Bem pertinho de mandrágora. Lembra de mandrágora? Está aqui então. Então, eu não vou dizer que ele é mandrágora, mas ele está ali girando entre mandrágora, China. Ele dá um oi para o estramônio. Eles trocam ideias. Ele está nesse universo. Mas aqui eu vou ver essa coisa muito forte de um desgaste pela raiva. Aqui tem um certo quê de influência espiritual. Essa coisa de retorcimento, essa coisa de imagens
negativas, essa sensação de presenças negativas, de agressão em níveis mais profundos, eu vou trabalhar com isso sim, tá certo? Então há um aguiamento, há sequestros. Eu trabalharia brômio para esses sequestros espirituais que acontecem de vez em quando. Você vê pessoas muito violentas, muito agressivas, que de repente elas não estão lá. Onde estão essas pessoas? Elas são meio sequestradas. Então ele é bom para essas questões, por exemplo, tudo aquilo que está deteriorando o ser, que está deteriorando a criatura. Aí você tem a gangrena, você tem as cáries, você tem esse elemento que consome, está consumindo, está autodestruindo. É como se a autodestruição desse ser alimentasse o propósito de outro ser. Normalmente, nós podemos imaginar o assédio espiritual. Eu posso fazer algumas divisões. Eu tenho o assédio que tem por objetivo explorar o assediado de alguma forma. Então eu me aproximo de você, espiritualmente falando. Eu sou um espírito, eu estou num ser que está num plano diferenciado. Eu me aproximo de você porque eu quero tirar de você elementos que vão me alimentar. Então eu estou tirando de você. E de acordo com o meu grau de inteligência e conhecimento, eu vou explorar você até um determinado ponto. Quando você está numa quase falência, eu me afasto e deixo você se recompor. Aí quando você se recompõe, eu volto e continuo o movimento de retirada. Esse é um movimento. Ou eu posso estar diante de você, onde eu tenha o claro objetivo de destruir você, de levar você a uma consumação. Eu quero acabar com a sua vida. E esse brômio, ele está encaixado nesse segundo elemento. Eu quero fazer com que você se acabe. E aqui ele vai se consumir. A gangrena é um movimento extremo de autoconsumação, de autodestruição. Eu estou literalmente jogando parte de mim fora. É isso. Então imagine o grau de agressão espiritual que nos está acontecendo para necrosar uma estrutura. Aí você vai fundamentar diabetes. Diabetes. Exato. E diabetes, a amargura, diabetes, o ressecamento, o ressentimento, o sentimento de abandono, o sentimento de uma objetividade maior. Então, quando aquela pessoa que tem diabetes, ela começa a encontrar um propósito maior na sua vida, que não seja apenas para atender o seu umbigo, ela começa a melhorar, começa a se doar, quando ela começa a construir a vida além da sua própria vida. Mas é engraçado que quando a vida dela está girando apenas em torno do umbigo, ela não encontra tantos motivos para existir, ela começa a se consumir, vem a cegueira, vem as gangrenas, vem a autodestruição em intenso nível. Só que essa autodestruição está sendo alimentada por uma outra mente. Tem uma outra mente que está acoplada aqui. Eu enxergo isso nitidamente em brômio. Só que guardem essa diferença para as suas reflexões. Aro se autodestrói porque se autodestrói. Brômio se autodestrói porque é induzido a se autodestruir. Então, esses dois pontos eles são interessantes para vocês colocarem em frente. Arum, A-R-U-M, Arum, A-R-U-M. A gente acabou de ver. O Arum, esqueci o sobrenome dele. Ele se autodestrói. Trífilo. Isso. Ok? Está claro essas duas diferenças aqui? Cactus. Imaginem um cactus, visualizem um cactus. Espinho, secura, isolamento. Não há espaço para contato, não há espaço para intimidade, não há espaço para aproximação. Então o cactus ele vai lidar muito bem
com a secura, ele vai lidar muito bem com o isolamento, ele vai com o silêncio. Então ele foge de contatos sociais, foge de discurso, de conversa, falar em público, se expressar para muita gente. Ele é muito retraído, ele é muito fechado, muito reservado. Ele não é uma pessoa ruim, negativa, ele só é fechado por vários motivos, traumas, perdas, né? Que já é tão seco, né? E ele foi aprendendo a ser assim. Mas lá dentro ele carrega o líquido, ele tem as emoções, só que os sentimentos não estão acontecendo. Então, ele não permite isso, ele sofre muito por isso. Por isso. Porque ele não dá vazão àquilo. Para você tirar a água dele, você tem que cortá-lo. Para você tirar o sentimento dele, você tem que, às vezes, até machucar ele, para você tirar alguma coisa. Então, essa é a imagem do medicamento cactus. É esse o ser que eu quero que vocês tentem encontrar por aí. Então, ele merece ser cuidado até que comecem a aparecer flores ao redor, vegetação ao redor. Aí você pode deixar cactus, não precisa mais continuar com esse tratamento. Então, ele não é um simílimo no entendimento geral de que é um medicamento que acompanha o ser. Ele é um momento. Porque todo deserto pode se transformar em oásis. Ele tem coisas bonitas para oferecer, só que ele não consegue manter isso por muito tempo. Esse é cactus, é o ser cactus, predomina entre os homens, diga-se de passagem, até onde eu consigo ver. Então ele vai acabar que ele vai se fragilizar, vai enfraquecer, vai cansar, ele vai se tornar uma pessoa... Ele não é mau, ele não é ruim, ele é sofrido, ele é cansado, ele é espinhudo, ele é distante da vida que o cerca, fechado, é irônico. Ele cuida, ele se preocupa, mas ele não tem essa coisa de afetividade, de muitos toques. Então, assim, ele de forma indireta, se ele se resolve ajudar alguém, ele ajuda, mas a pessoa, ele fica dizendo, de certa forma, eu penso que ele realiza uma das coisas mais especiais que nos foi pedido, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda está fazendo. É um doar-se. Então, cactus tem essa coisa muito legal, ele faz as coisas e não dá muito espaço para gratidão, muito obrigado. Não, ele nem quer que saiba. Mas não sei se é uma forma indireta ou doentia de fazer o correto, mas ele não faz, não é porque ele não quer se destacar, é porque ele não quer essa coisa de intimidade, de abraço, ele é muito cheio de farpas, ele está o tempo inteiro assim, mantendo as pessoas distantes. Tá joia? Esse é o nosso cactus. A nível físico, cactus é maravilhoso para as questões cardíacas. É maravilhoso para as questões cardíacas. Muito bom, tanto quanto digitalis o é para as questões cardíacas. Há uma pressão muito forte dele mesmo. A solidão, a tristeza, tudo isso mais. Vamos passar então para Caladium seguinum. É uma folhagem muito bonita. Esse medicamento, eu vou destacar ele para 3 elementos. Eu quero destacar 3 ideias com Caladium. Então, Caladium é um ser que teve uma vida sexual estouradíssima, explorado ao máximo. Ele viveu... Então, assim, piscou, ele estava chegando junto. Tá? Mas o que eu vou destacar em Caladium? Eu vou destacar uma vida sexual muito intensa que acabou. Ela acabou a nível físico. Dá para entender, perceber o desespero dessa criatura? Ele não dá mais conta. A impotência chegou de vez. Eu assisti um filme há muito tempo que me chamou muita atenção. Ele aconteceu em 2 partes. Numa parte, no Egito Antigo. E no Egito Antigo, havia um casal e o homem
ele tinha uma vida sexual muito intensa, até que ele conheceu uma jovem sacerdotisa. E ele se envolveu, se apaixonou profundamente por essa jovem sacerdotisa. E aí eles estavam vivendo uma relação e aconteceu alguma coisa por ela ser sacerdotisa e terem descoberto, ela foi condenada à morte, né? Ela foi condenada. E ela, indo levar à morte, ela não quis denunciá-lo. Eu não vou denunciar você, porque ele também iria morrer. Então ela, vou morrer sozinha, vou te liberar para você continuar vivo. Mas eu quero que você assuma um compromisso comigo. Que você não vai estar com mais ninguém. Você não vai mais estar com mais ninguém. E então ele aceitou o compromisso e fizeram um pacto de sangue nesse filme. E aí ela morreu e ele seguiu a vida dele, realmente não teve mais ninguém. E aí já mostrando a segunda parte, já na década de 30, de 50, alguma coisa assim, já ele mostrou ele. Ela se perdeu no caminho, aconteceram muitas coisas e mostrou ele na sequência dele. E a primeira coisa que destaca no filme, impotência. Ele tinha impotência sexual. Ele não tinha nenhum distúrbio, ele estava fazendo exames desde a adolescência, ele já tinha percebido aquele problema. Ele saiu da vida infantil, entrou na vida adolescente e na vida adulta, acompanhado com essa impotência. Ele nunca teve uma ereção. Então, tudo que está ligado a essa questão sexual, que leva a impotência, infertilidade, que leva a... Aí tem o quê? Ejaculação precoce, poluição noturna, tudo isso, toda essa questão... Então, às vezes, você vê pessoas sendo castradas, homens sendo castrados e tudo mais, mas o que leva à impotência não é a ausência do membro. Ela está em níveis muito mais profundos. E no caso ali, ela só foi resolvida quando ele pôde reencontrar e aí, os dois se liberaram daquele compromisso. E aí eu também puxei essa fala desse filme para falar para vocês o quanto que a palavra tem poder. O quanto que o compromissos, e muitas vezes a gente aparentemente de forma rápida, de forma insensata, a gente assume compromisso, mas aquilo passa a ter uma coisa muito forte na vida da gente, tá? Então, Caládio, a nível masculino, ele traz a impotência. Os registros sobre o medicamento falam já da velhice, onde já naturalmente, pelo desgaste físico, ele já está no nível de impotência. Mas eu coloco para vocês que você já encontra pessoas de 20 anos impotentes. Homens com 20 anos de idade impotentes. E uma impotência que não é diagnosticada em nenhum exame. Faz exames e não se consegue dizer, é por isso, é por isso, é por isso. Tudo está no nível psicológico. A nível feminino, ele vai trazer o contrário. Ele vai trabalhar o contrário. Isso chama muita atenção em Caládio, porque você vai ter a ninfomania, principalmente na gravidez. Principalmente, é uma gravidez altamente conturbada pelos excessos sexuais. Então, agora uma coisa que chama atenção também, dentro dessas reflexões, é que como foi construída, ou como são construídos os relacionamentos. A pessoa entrou na relação com o homem, principalmente o homem, ele entrou na relação com a mulher exatamente por quê? Se ele tiver entrado apenas e exclusivamente pela questão física, pela atração, pela beleza, pelos atrativos da mulher, ele vai ter problemas sérios lá na frente. E Caládio pode ajudar nesse processo. Mas não é só tomar Caládio, é chamá-lo a uma reflexão. E outra coisa que eu não falei, Caládio, ele é muito bom para problemas na pele. Problemas na pele, ele é muito bom. Pele tem a ver com fronteiras, com relacionamentos. Então, dermatites de todas as formas. Processos alérgicos de todas as formas. Eu falei para vocês que eu preciso refletir sobre a alergia com muita intensidade. Eu estive observando alguns pacientes
que apresenta um quadro de alergias diversas. Alergias que se manifestam como problemas respiratórios, problemas digestivos, problemas na pele. Eu estive observando, e aí eu cheguei à seguinte observação. Eu fui tentar entender o que é alergia. Alergia é a reação do organismo a um elemento externo. Então, vem um elemento externo, entra em contato com o organismo, seja através da pele, da mucosa, ou da própria respiração, né, também. Então, esse elemento externo entra em contato com o organismo e o organismo reage a ele, né? E aí você tem o processo alérgico acontecendo. Então, na verdade, o processo alérgico ele é um movimento de defesa do organismo, que está sendo agredido de alguma forma. Mas eu comecei a perceber que pessoas que mantinham processos alérgicos, esses processos eles não eram uma coisa permanente, ou seja, eu tenho alergia à poeira, então todas as vezes que eu tenho contato com a poeira, eu tenho a manifestação alérgica. Mas essas pessoas, em períodos de tempo, elas estavam em contato com a poeira e não manifestavam o processo alérgico. E aí eu comecei a perguntar o que está acontecendo. E aí eu comecei, nessas minhas observações, eu percebi que o processo alérgico, ele é resultado, eu comecei a estabelecer essa teoria, que a alergia que eu sinto a alguma coisa, na verdade, eu estou deixando de considerar um outro elemento. Eu estou considerando só a coisa que me dá alergia. O leite, o pólen, o pó, ou qualquer coisa parecida. Mas eu não estou considerando que, no instante em que eu tive contato com aquele leite, com aquele pó, eu estava acontecendo alguma coisa numa relação com um outro ser. Eu estava tendo uma briga, eu estava tendo uma decepção, eu estava tendo uma tristeza, eu estava tendo uma agressão, eu estava tendo alguma coisa com um outro ser. E naquele momento que eu estava tendo a relação com o outro ser, eu tive contato com aquele elemento externo. Então, todas as vezes que eu tenho contato com o elemento externo, eu sou remetido ao ser com o qual eu estava tendo atenção. Então, todas as vezes, período de tempo em que aquele ser desaparecia da minha memória, eu não pensava nele, eu não lembrava nele, o processo alérgico diminuía, sumia. E era só eu ter qualquer tipo de contato com aquele ser, uma música que tocava que me fazia pensar nele, um cheiro, uma imagem, qualquer coisa, o processo alérgico se ampliava. E aí eu estou desenvolvendo a teoria que eu não tenho alergia a coisas, eu tenho alergia a pessoas e as situações. E, de acordo com o que aconteceu o que estava no ambiente, se eu tinha posse, eu estava tomando um copo de leite, eu estava tomando chocolate, qualquer coisa que eu estivesse, e se eu fizer de novo, ela vai me retomar o processo alérgico. Mas não é o elemento que eu estou utilizando, é o ser. Então, quando eu estou acompanhando uma pessoa, e no primeiro contato eu consigo levantar algum trauma, algum bloqueio, porque tem fulano, eu anoto lá, João das Couves. Anoto João das Couves lá no meu papelzinho. E aí eu vou levantando que ela tem problemas alérgicos. E aí eu percebo que o movimento, você vai levando a pessoa no processo terapêutico a um movimento de olhar para si, a cuidar de si, a pensar de si. E aí ela vai voltando e eu não passei nenhum medicamento para cuidar daquele problema na pele. Nenhum. E continua o processo trabalhando outras questões, outros traumas, e ela chega lá um belo dia, a pele lisinha, sem nenhum problema, nada, absolutamente nada. Aí você está lá no meio e você tem que fazer assim, eu tenho que testar. E como é que vai o João das Couves? Eu jogo bem na cara dele, assim, João das Couves, na cara dela, João das Couves. Aí ela já dá um impacto. Não, nem lembro e tal. Vamos ver no próximo retorno. Aí no próximo retorno ela me vem toda empolada. A compreensão do que está causando. É o João das Couves. E quando ela volta, olha só o que aconteceu. O que aconteceu? Eu voltei a tomar leite. Você não tomar leite, mas você estava tomando leite antes. Você ficou 3 meses tomando leite e não estava tendo manifestação. Aí ela, olha aqui, eu pensei que eu tinha sumido, ela voltou pior. Assim, vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa que eu quero que você faça é tentar avaliar de uma forma muito honesta e consciente. Está pior do que estava? E ela olha aí, você não está vendo? Não, eu quero que você, por favor, seja consciente. Onde mais está esse processo alérgico, além da sua mão? Só está na mão.
Mas está muito intenso. Tudo bem, mas está só na mão. Como é que estava quando você chegou aqui? Estava no corpo inteiro. Estava no corpo inteiro. Ok. Então, você, por favor, consegue reconhecer que não está pior? E ela disse, reconheço. Ótimo. Você consegue lembrar do que nós falamos no último encontro? Aí ela, algumas coisas. Você consegue lembrar que eu frisei e falei várias vezes sobre João das Couves? Aí ela, é verdade. O seu problema é João das Couves. Você vai ter que se resolver com ele. Ah, mas ele está casado e tal. Mas a questão não é ficar com ele. A questão é estar com ele para dizer tudo que você não disse para ele. Mas, no caso, ela tem que estar diante dele, concretamente. Faz verbalizar tudo aquilo, todo o mal que ela... Tudo. Isso vale. Você vai ter que verbalizar, você vai ter que estar diante dele, você olhar para ele e falar, você me fez esse mal, assim, 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 assado, você me provocou isso, 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 isso. Você tem que colocar, porque se você não colocar, isso vai estar sendo colocado na sua pele. E aí, na sequência, ela fez. A duras penas, mas fez. Pronto. Acabou o problema. Já recebeu alta, inclusive. Muito bem, vamos falar um pouco agora, vou tentar apresentar o calcária sulfúrica. E tem a ver com o elemento sulfuro aqui também. O calcária, o elemento calcária e o elemento sulfuro, calcária sulfúrica. Então aqui eu vou encontrar uma tristeza, uma amargura. Ele aqui tem a ver com o homem, tem a ver com o elemento masculino. E um sentimento de que foi abandonado, e esse sentimento traz consigo apegos, aquele grude, aquela coisa assim, aquela história, como foi colocado, que a Laura mesmo fez referência, de grudar na saia. O que está por trás disso? Um medo de perder a presença, um medo de ficar só. Só que aqui é no homem. Mas acontece um movimento muito louco na cabeça desse cara. Ele tem esse medo de ser abandonado, e aí ele vem a tristeza, mas ao mesmo tempo ele constrói todo um sistema de relações que as pessoas não se aproximam dele. Então ele é agressivo, ele é agitado, ele é apressado, ele é ditador, ele é machista, ele é tudo que faz com que a mulher fique longe dele, e ao mesmo tempo ele busca desesperadamente ter essa pessoa na vida dela. Então eu diria que essa é a grande essência, esse conflito. Eu tenho um sentimento de abandono, uma tristeza muito grande por isso. Eu quero ter alguém, mas eu tenho atitudes que fazem com que as pessoas se afastem. E automaticamente, quando ela se afasta, reforça o meu sentimento de abandono, que aumenta a minha tristeza, que me faz querer ter alguém, mas ao mesmo tempo, é assim, todo mundo que se aproxima vem fazer o mal, então já mantenho distante. Esse ciclo vicioso. Essa situação desequilibrada vai estar presente aqui. Então vem a amargura. Eu quero que vocês tenham essa lembrança disso aí, tá certo? E aí automaticamente vai trabalhar a baixa estima, o sistema imunológico. Então todas as doenças autoimunes vão estar se aproximando dessa pessoa o tempo inteiro. Muito bem, então calêndula. Calêndula, primeira coisa que eu vou falar, ele faz um processo de limpeza muito grande, de asepsia. Então, o calêndula, ele é muito bom quando você vai tratar de pessoas que têm questões físicas muito impuras, muitas feridas, furúnculos, problemas no sangue. Ele é uma espécie de depurativo, ele limpa de uma forma muito legal, tá certo? Então essa é a primeira coisa que eu destaco. E ele é muito bom para tratar de pessoas que estão diretamente envolvidas com grandes pancadas, com grandes dores. É interessante que tem a ver com a arnica, mas não física, um choque muito intenso, que tirou a pessoa da sua condição normal. Ela vinha numa rotina e teve um choque. Não necessariamente uma pancada de arnica, mas uma situação de que eu não acredito, decepção, eu não acredito nisso. Não veio um impacto, só fiquei... Obrigado, Johnny, essa é a palavra mágica. Essa é a palavra. Decepção. Profunda decepção. Nossa, mas veio aquela dor, mas não é aquela dor de arnica de
de algo que me agrediu, mas sim, uma tristeza por uma coisa que está assim, nossa, mas eu tinha tanto a oferecer, você não quer, que, puxa, que pena, fico triste por isso, eu estou me dedicando, você não quer. Aí vem aquela tristeza, não porque no fundo é como se a grande perda não fosse minha. É como se eu tivesse algo muito especial para dar e você não quer receber. E eu fico, poxa, é tão, tão bonito, tão verdadeiro, é tão bacana isso que eu quero dar para você. E você não quer. Aí eu entro nessa situação. Deu para entender agora? E ele é muito bom para tudo que precisa fazer uma limpeza prévia. Então ele é muito bom para acompanhar processos de asepsia. Então, furúnculos, feridas, tudo, cirurgias. Ele é bom para anteceder cirurgias. É legal essa sua fala que me fez pensar, não na pancada da arnica, mas no corte, na ferida. Corte, essa ideia de corte, ruptura com alguma coisa que foi, alguma coisa que não está mais. Não é algo que veio impactar, é algo que se desgrudou, algo que foi. Entendeu esse resultado? Algo que feriu e aí a partir dali alguma coisa se rompeu. A pele se rompeu. Então fisicamente ele todo onde tem ferida, tétano, onde tem, ele é muito bem indicado, cortes com vidros, aqueles cortes profundos com vidro, pregos, enfim. Mas essas feridas que cortam uma relação, a relação pode até ser retomada, mas fica aquela ferida, fica aquela cicatriz, digamos assim. Eu vou juntar o cânfora com calêndula. Eu vou dar essa sequência também, porque fala de colapsos, fala de algo que me suspende, então me tira do ar. Aí vem a questão dos desmaios, a questões da perda da consciência. Então, cânfora, uma característica muito forte em cânfora é a frialdade, é o elemento frio presente, não só na pele, mas também tudo que sai, o hálito, o xixi, o sangue não, o hálito, o xixi, o suor, tudo que sai é muito frio. O suor de carbo vegetáveis é frio, mas a temperatura interna do carbo é altíssima. Então ele sente frio por fora e calor dentro dele. Ele sente calor, ele relata que está febril. Se você passar a mão perto de alguém que está com beladona, você sente, nessa distância, você sente o calor da febre. Nessa distância, se você passar. Se você tocar uma pessoa carbo vegetáveis com febre, você vai tocar ela, está gelado, e você coloca o termômetro, e o termômetro joga lá em cima, 40 graus, está lá em cima, e a pele gelada. E ela fala, eu estou me sentindo febril. Esse é carbo vegetáveis. O cânfora, ele vai colocar, eu estou me sentindo frio por fora, e estou me sentindo frio por dentro. E aqui há uma tendência, eu tenho observado em algumas situações que a sensação que eu tenho é que aquele ser não quer estar ali, ele não quer estar ali, ele não tem calor vital, ele não tem vitalidade. Então qualquer coisinha ele desliga, qualquer coisinha desmaia, qualquer coisinha ele não lida bem com nada que ele quer. Cânfora, menopausas em desequilíbrio, eu procuro organizar essas duas ideias, cânfora e laqueses. Até porque, principalmente quando eu vou enxergar que a mulher, entrar na menopausa, aconteceu um processo de ruptura com algo. Algo foi deixado para trás. E que necessariamente ela ainda não acolheu aquilo que se foi, ainda faz parte dela. Eu gostei disso que eu falei. Eu gostei disso. Então, eu entendi um pouco mais cânfora agora, porque é isso. Arnica é algo que vem e impacta. Cânfora é algo que foi rompido. Por isso, na menopausa acontece isso. Houve um rompimento, alguma coisa foi embora. Aí foi embora de forma indevida, ou não foi aproveitada, vivida a maternidade, a sexualidade, a feminilidade, não foi devidamente, alguma coisa que deveria estar, pelo menos na cabeça dela. Por que você não pode ter uma vida sexual ativa ao entrar na menopausa? Onde está escrito que isso não pode acontecer?
Onde está escrito que você não pode, talvez não parir, mas ser mãe de outras formas? E onde diz que você perdeu o elemento da feminilidade? Então, esses três elementos eles desequilibram qualquer menopausa. Se você tem algum problema nessa área, antes da menopausa, se você não resolver, você vai entrar na menopausa e você vai ter problema. Capscuano, ele é muito interessante para processo de alcoolismo. Alcoolismo. Agora também, porque a gente vai, por exemplo, Luz Vômica é muito bom para o alcoolismo de cervejas. Muito bom. Capscuano, aí eu vou ter a questão do uísque. Lembra que atrás nós falamos da gangrena que vai se destruindo? Ali não tem o problema do alcoolismo. Aqui tem o álcool que vai consumindo as carnes, vai consumindo o ser, vai consumindo... Então, CAPS está muito ligado ao acompanhamento físico dos... Eu não tenho muito resultado, eu não tenho muito uso dele em níveis sutis. Por exemplo, quando eu uso um Nusvômica, um Stramone, eu estou trabalhando em questões muito maiores. Mas para acompanhar isso no nível físico, a pessoa está se acabando fisicamente, nas suas gangrenas, nas gastrites, na cirrose hepática. Aí o Capscum, ele entra no movimento 6CH, 9CH, 12CH, no nível mais baixo para ajudar nesse movimento de recomposição. Deu para entender isso? Mas se bem que você pode trabalhar no nível mais sutil, 200CH, 300CH, você está trabalhando no nível mais profundo. Nada impede isso. Mas o resultado melhor que eu tenho encontrado é quando eu trabalho ele diretamente para a questão física. Esse é o Capscum, esse pouquinho dele, mas que tem muito interesse, predomina entre os homens. E quando eu penso, por exemplo, mas eu tenho uma mulher que está bebendo muito, laqueses, ou auro metálico. É um satélite, eu diria que ele é um medicamento satélite. Eu diria que sim. Toda a estrutura, o álcool vai acabar com a estrutura física, tudo é atrofiado, o testículo, ele vai ter problema de infertilidade, impotência, de tudo que atingir, que for acabando, consumindo, mas tudo muito ligado ao álcool. O álcool, por sua vez, ligado a alguma perda, alguma questão. Entende? Mas aí não traz muito o porquê da pessoa entrou no movimento alcoólico. Então, por exemplo, eu entendo que um acém com álcool quando bebe, eu tenho um trauma de infância. Eu tenho, por exemplo, como Nusvômica, ele entra no processo de alcoolismo, ele traz por uma violência contida por muito tempo, que não consegue se expressar. Mas Capscum, ele está envolvido por uma questão alcoólica, mas eu não tenho nele um fundamento que leve por que eu trabalharia ele, por que ele está no movimento de alcoolismo. Entende? Por exemplo, Ambragrísia. Ambragrísia também tem a questão do alcoolismo. Mas por que Ambragrísia entrou na vida de Ambragrísia? Porque em determinado instante da vida dele, ele teve uma grande perda. Ele teve uma condição de limitação brusca, repentina. E aí, aposentou, perdeu o emprego, foi demitido, se separou, ele teve uma grande perda e a reação dele foi se autodestruir de uma forma ali, vegetativa, ele ficou ali. Então, você está bebendo, a gente começa a fazer o histórico da pessoa, e você chega a essa grande perda. Mas se eu tenho um Capscum, eu não tenho nada que antecede, eu não tenho um registro dele. Então eu só posso usá-lo a partir dali para frente, tentar amenizar o quadro. Deu para entender essa ideia? É quase que um olhar alopático. Mas ele é muito bom para acompanhar o processo. Muito pontual por um tempo, melhorou, já pode tirar ele e entra com as outras questões.